compreensão e que venha considerar tudo o que será dito nesta carta. Desde já, que Deus te abençoe e abra seus olhos para a verdade. Venho por meio dessa carta comunicar minha renúncia dos cargos de músico e auxiliar de jovens e também meu desligamento da CCB. Sinto-me no dever de lhes dar uma satisfação, por respeito a vós. Tentarei me expressar nos seguintes textos e tema abordados abaixo. Primeiramente peço perdão por ter deixado de me congregar convosco já há alguns meses sem dar satisfação. Por motivo de alguns equívocos nos chamados ensinamentos e pontos de doutrina da CCB tenho ficado indignado com o fato de uma instituição religiosa que leva o nome de cristã não ter como autoridade máxima sagradas escrituras, levando a inúmeras heresias que levam o povo à perdição sem ao menos saberem, pois se tornam cegas quando não têm o conhecimento bíblico. A motivação não é qualquer problema pessoal com qualquer um de vós, sejam meus conservos, ou do ministério, pelo contrário, todos sempre me trataram amistosamente e não tenho qualquer objeção pessoal contra qualquer membro. No entanto, há algum tempo, sinto que não me identifico mais com a instituição Congregação Cristã no Brasil, a qual me referirei nesta carta como CCB, devido a contrariedades que tenho notado no que tange a palavra de Deus, Bíblia. Não me refiro exclusivamente à comunidade local, mas à instituição como um todo, à estrutura, à liderança, à cultura, que são consequências de uma tradição perpetuada por várias décadas e muitas vezes disseminadas pela liderança, Conselho do Brás. Também adianto que não estou sendo arrogante em minhas palavras, mas apenas sendo sincero. Dito isso, continuo. A verdade é a única que liberta o ser humano do pecado em que vive. E a verdade não o que vocês querem dizer fundado em algum ressentimento que tem contra algum dos membros, e assim manifestá-lo ao público. O que você tem que falar deve ser dito ao seu irmão pessoalmente de alguma maneira, não em cima do púlpito. Falem a verdade uns aos outros. Zacarias 8:16. Vocês podem pensar que eu deveria estar falando tudo isso pessoalmente, mas estou apenas praticando o que diz em 2 João 1 de outubro de 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Ao analisar o contexto desse versículo sabemos que a doutrina que João se refere é a doutrina de Cristo, instruindo os irmãos a permanecerem na verdade de Cristo. Logo todos aqueles que não pregam o Evangelho de Cristo estão pregando outro Evangelho e se fazem hereges, má obra. Ultimamente tenho me aplicado a examinar as Escrituras e a consumir pregações de irmãos de outras denominações evangélicas e que são zelosos quanto à palavra. Creio que isso foi um caminho que Deus tomou em minha vida para conhecer melhor os fundamentos da graça e do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Isto tem sido uma experiência maravilhosa e também um divisor de águas. Ao escutar irmãos que são pastores comprometidos com a verdade do Evangelho, fui confrontado e convencido pelo Espírito Santo dos meus pecados e então passei a amar a palavra de Deus e examinar a minha vida e cuidar da minha alma da maneira correta, olhando para as Escrituras e olhando para mim e vendo o que está fora, e isto continuará até a volta do Senhor. Tal visão me levou a identificar equívocos na minha maneira de pensar e nas minhas obras, mas também a procurar um lugar que me fosse exposta a verdade de Cristo para que eu fosse instruído na palavra, pois está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Logo a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Na CCB não vejo como as coisas podem melhorar, a não ser que passe a ter estudo bíblico semanalmente sem a intenção de buscar na Bíblia o que a CCB ensina, mas se submeter à verdade da palavra de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela Jesus Cristo. Procure por ele nas Escrituras do começo ao fim. Seja liberto pelo conhecimento da verdade de Deus. Não é possível não submeter-se ao Evangelho sendo este a verdade absoluta de Deus. Tendo a mente transformada por esse conhecimento, passei a ler e estudar as Escrituras. Pois entendi que devemos, como cristãos, procurar se aprofundar no conhecimento da verdade e conhecer a Deus e sua vontade, que sabemos qual é, porque está escrito: a vontade de Deus é que vocês creiam naquele, Jesus Cristo, que ele enviou, João 6:29. E, também,
Porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4.4. Lembrando que isso foi dito por Jesus quando estava sendo tentado no deserto, e entendemos que o pão simbolizava a satisfação imediata do nosso corpo terreno. Mas o que realmente dá vida ao homem é a palavra de Deus que nos fortalece e nos mantém firmes na fé em Jesus Cristo. Está escrito: o Verbo se fez carne, João 1.14, ou seja, a palavra encarnou. Essa palavra Jesus Cristo. Se não ouvimos Cristo como centro de toda pregação em todos os serviços de culto, que entendo como reunião com os irmãos, por que culto? Os membros da CCB não têm a mínima noção do que é, entendemos, com um olhar bíblico, que outro evangelho, Gálatas 1.9, está sendo pregado e não é o evangelho de Jesus Cristo. Logo abaixo listei os pontos, erros e heresias que são ensinadas dentro da CCB. 1. Desprezam o estudo das Escrituras. A CCB ensina que não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras, contradizendo o Salmo 1:2 e muitas outras passagens escriturísticas. Isso desvirtua um dos propósitos de Deus, que é o exame e a meditação nas Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Os 4:6a. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Os 4:14b. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mt. 22:29. Como pode alguém ensinar o que não conhece bem? Esta posição de não conhecer as Escrituras, inclusive, contrária à de seu fundador. 2. A saudação da CCB. Geralmente os argumentos usados pela CCB para justificar suas doutrinas não passam pela prova das Escrituras e são muito frágeis. Um desses exemplos é o caso da saudação, a qual afirmam que as outras igrejas as usam de forma errada, pois para eles a paz do Senhor não é correta porque existem muitos senhores, mas Deus é um só. Porém esta acusação cai por terra quando analisamos o que dizem as Escrituras, porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, e Coríntios 8:5-6. Assim como existem muitos senhores, também há muitos que se chamam deuses. E aí? Quando saudamos com a paz do Senhor ou a graça e a paz, estamos fazendo com a paz do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual também é Deus. Jô. 14:27, Twitter 2:13. 3. Salvação pelas obras. Os pregadores da Congregação Cristã no Brasil interpretam erroneamente doutrinas fundamentais do Evangelho, especialmente a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, apesar desta doutrina ser apresentada de forma correta e bíblica em seu credo oficial. O que acontece é que os adeptos da seita estão envolvidos pelo emocionante clima das revelações de forma tão acirrada e cega, que deixam de apresentar a Irmandade, a verdadeira crença da seita no seu começo, em 1910. Ao invés, apresentam um ensino que determinados costumes orientais existentes nos templos bíblicos, tais como o ósculo santo e o uso de véu por parte das mulheres, são totalmente necessários para a salvação de uma pessoa. Afirmam também que quem não é batizado com o batismo ministrado pela congregação, não será salvo jamais. Com isso, estão pregando a salvação pelas obras, ou seja, estão dizendo que as pessoas são justificadas pela observância dos costumes e práticas peculiares de sua igreja, negando assim a graça incondicional de Deus através da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. F. 2.8, 10,
RM 3.20-24. Esse ensino, na verdade, é o maior problema da congregação cristã no Brasil, pois uma das marcas características de uma seita é a negação ou a deturpação da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus ensinada em um Novo Testamento, sistematizada por Agostinho e revitalizada pelos reformadores Lutero e Zwinglio, mensagem esta que também foi pregada por Louis Franciscon, fundador da CCB. Outro fator importante é que eles afirmam que não se pode ter certeza da salvação. Isso se origina do fato de buscarem a salvação nas obras, ou seja, em certos rituais religiosos de sua igreja. Entretanto, a Bíblia ensina que o cristão pode ter a certeza de sua salvação, Jó 3.16-18, RM 8.16, Jó 1.12,13, 1 Jó 5.13. Paulo, João e Estevão tinham plena convicção de sua salvação antes de morrerem, FP 1.23, ET 7.59, AP 22.20. A certeza da salvação do cristão está no fato de que ela não depende de seus méritos, mas dos méritos de Cristo Jesus alcançados na cruz do Calvário. 4 sonhos, revelações e sentimentos ao invés da Bíblia. Os adeptos da CCB vivem de sentimentos, pois tudo o que fazem dentro ou fora do templo atribuem ao fato de terem sentido pelo Espírito. Agem, dessa forma, como se fossem robôs nas mãos de Deus. Afirmam, também, ser desnecessário o estudo das Escrituras ou de assuntos religiosos, apelando para as revelações particulares, substituindo, portanto, o conhecimento e o estudo do livro sagrado por seus próprios sentimentos e emoções. Usam sonhos, revelações e sentimentos apenas para defender suas práticas e seus pontos de vista, através de versículos descontextualizados, enganando assim os ingênuos e os de pouco conhecimentos. Jesus afirmou que haveriam de vir os falsos cristos e falsos profetas, os quais fariam sinais que enganariam muita gente, MT 24.24. Ademais, se recebem todas as revelações necessárias por sonhos, revelações e sentimentos, desprezando assim o estudo, por que fazem uso de Bíblias traduzidas para o português por estudiosos das igrejas chamadas tradicionais? Por que, então, não possuem uma versão bíblica exclusiva, baseada em suas experiências? A única regra de prática e fé do cristão verdadeiro deve ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nunca se deve confiar em sonhos, revelações ou sentimentos, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Júnior 17.9. Os que são guiados por sonhos e revelações são levados de um lado para outro, pois há várias pessoas afirmando ter tido revelações especiais de Deus, revelações essas as mais contraditórias possíveis. Ademais, vários outros falsos profetas, como Ellen White, Joseph Smith, Reverendo Moon e tantos outros, afirmam que tiveram revelações e todos eles andam fora da palavra de Deus. Se tiver que escolher entre ficar com a Bíblia e ficar com sentimentos, sonhos e revelações de outras pessoas, o verdadeiro cristão sempre haverá de ficar com a Bíblia, pois ela é a fonte de autoridade para nossa crença, e não declarações subjetivas e experiências místicas de pessoas que, na maioria das vezes, não creem nas doutrinas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. 5. Os tipos de pregações. Agora sinto a necessidade de explicar algumas terminologias que considero importante você saber e entender bem e que procure sempre lembrar em suas pregações. São elas: A. Pregação antropocêntrica. B. Pregação cristocêntrica. A pregação antropocêntrica é aquela que é triunfalista, motivacional, materialista, causando até desejos pecaminosos por parte dos membros em suas vidas particulares como ganância, vaidade, orgulho, soberba, disputas e etc. Tais pregações fazem com que os membros tenham seus pecados afagados e até fortalecidos por elas. Escutam o que gostariam de ouvir ao invés de ouvirem o que Deus tem a dizer por meio de sua palavra, as Escrituras. São motivados a buscarem bens materiais e consideram isso as únicas bênçãos de Deus. Estão sendo enganados porque não têm o conhecimento da verdade de Deus através das Escrituras. Nesse tipo de pregação o homem é o centro. Tudo que sai do púlpito é para gerar movimentação no público até emocioná-los. Tenho que confessar, vocês são muito habilidosos em fazer as pessoas chorarem, ou ficarem alegres.
Sempre Deus revela os mesmos trechos da Bíblia para as pregações. Será que não é porque é fácil de usá-los para uma pregação coaching? Davi e Golias, a exaltação de José, Sansão contra os filisteus, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, as bênçãos do Monte Gerizim, e assim vai. Quando não tem estudo bíblico por parte do pregador, então se prega qualquer coisa. Fora o antropocentrismo por parte de alguns pregadores que usam o púlpito para manifestarem sentimentos de si mesmos contra outros membros. Isso não é pregação. Isso é a prova de que tais pregadores precisam ir a um psicólogo com frequência. E não é pecado ir ao psicólogo diferente do que os membros da CCB acreditam. Graças a Deus nem todos pensam assim porque muitas coisas vêm mudando nos bastidores. Enfim, púlpito não é lugar de manifestar sentimento humano, mas para pregar a verdade de Cristo como Paulo fez com diligência demonstrando em todas as suas cartas que a vida dele era para anunciar o Cristo crucificado. Dito isso, agora temos a pregação que é rara na CCB, a pregação cristocêntrica. Nessa pregação Cristo é centro e ele é revelado por meio das Escrituras. Logo toda a verdade de Cristo revelada nesse tipo de pregação confronta os ouvintes a olharem para si e enxergarem seus pecados e quão necessitados são do perdão e salvação que só vem através de Cristo e toda a sua obra. E me diga, qual o homem que gosta de olhar para si e assumir que tem pecados? Eu digo, apenas aqueles que foram convencidos do seu estado pecaminoso por meio do Espírito Santo como está escrito em João 16 de agosto de 10. Pois eu confesso a Deus que sou pecador e preciso diariamente de sua misericórdia até a volta de Cristo. Tais pregações são raríssimas na CCB porque são raríssimos os pregadores que procuram pregar, de fato, a doutrina de Cristo como está revelada nas Escrituras. Oro para que Deus os ajude a pregarem o Evangelho mesmo que isso cause ódio naqueles que odeiam a verdade de Deus. Não é agradável aos ouvidos do público porque revela a verdade ao homem pecador, e só para lembrar, somos todos pecadores porque não conseguimos alcançar de nós mesmos o grau de santidade e perfeição que Deus exige nos trechos sede santos como eu sou santo, Levítico 11.44, e sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, Mateus 5.48. A única maneira de sermos santificados e aperfeiçoados é por meio da obra de Cristo, e crendo em toda esta obra que não produzida por nós, mas é graça. Não é através do cumprimento de regras humanas que chamam de doutrina. É através de sua morte e ressurreição que somos justificados e santificados pelo seu precioso sangue se permanecermos nele. Isso se tornou a coisa mais importante da minha vida após escutar o verdadeiro Evangelho. Após o exame da palavra passei a perceber inúmeros equívocos nas pregações que deveriam revelar Jesus Cristo às pessoas e durante alguns anos passei a buscar a verdade sobre muitas coisas sobre a CCB. Nessa caminhada cheguei até a duvidar do meu batismo realizado na instituição porque não cheguei à conclusão de que fui por outras forças exceto por entender o Evangelho de Cristo. Forças como querer ser oficializado, escutar de pessoas da parte musical, tem que batizar logo para ajudar nos cultos, enfim. Tudo isso antes de eu conhecer o Evangelho verdadeiro e ter conhecimento da palavra. Não culpo nenhum dos membros que pensam dessa forma, mas a responsabilidade fica para quem tem títulos de cooperadores, anciães e propagam essas heresias e moldam a mente dos membros para pensarem dessa maneira. Alguns nem têm a intenção pois apenas seguem ordens sem questionar ou examinar à luz da Bíblia. Agora posso dizer que compreendo o Evangelho e busco sempre me submeter à vontade de Deus de maneira que o Espírito Santo me guie em tudo. Procuro o caminho do verdadeiro caminho que é Cristo e jamais sair debaixo da sua maravilhosa graça. Pois não merecia nada do que Cristo fez por mim e a única coisa que posso fazer é viver em gratidão a Ele pelo perdão que eu não merecia. Com tudo isso que discorre, deu para entender o que não concordo com as pregações humanistas na CCB, lembrando que às vezes tem 0,1% que busca conhecimento bíblico e leva isso onde atendem, não são todos. O que leva os ouvintes a permanecerem do jeito que estão em seus corações e mentes pecaminosos e apenas cumprirem doutrinas de homens, enganando-se pensando que estão vivendo de fato segundo a vontade de Deus. Estão apenas vivendo de aparência. A pregação não revela Jesus Cristo que por consequência levaria as pessoas ao arrependimento e a se humilharem diante de Deus e alcançarem o perdão de Deus. Está escrito, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele?
E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Rom 10.14. Então devo dizer que o fato de Cristo não estar no centro das pregações tem como consequência muitos problemas na instituição. 6. Exclusivismo. Outro problema é o exclusivismo que é colocado por parte dos que dirigem os serviços de reunião, onde consciente ou inconsciente colocam na cabeça dos membros a ideia de que outras denominações não são lugar para frequentarmos porque não são nossos irmãos. Já escutei até a expressão que são primos. Quanta ignorância! Falam isso e acabam prendendo as pessoas psicologicamente, colocando medo nelas caso queiram frequentar outras denominações ou não andarem conforme os usos e costumes impostos pela denominação. Quem diz o tipo de roupa que o convertido deve usar é a Bíblia, não homens que nunca estudaram teologia e querem pegar trechos bíblicos fora de contexto para criar regra conforme o que eles entendem sem nenhum fundamento. Isso é característico de uma seita, não me parece uma denominação de fato cristã. Vamos admitir, à luz da Bíblia, se outra pessoa crê em toda a palavra de Deus onde revela a salvação, criação, queda, o nascimento, morte, ressurreição e assunção de Jesus Cristo, esta pessoa é meu irmão, em Cristo, independente do lugar que esteja. Então fica a pergunta, por que um membro não é bem visto se for visitar outras denominações? Será que podem acabar aprendendo mais sobre as Escrituras e começar a questionar os santos ensinamentos? E se questiona e vocês não conseguem responder, dizem que esta obra é um mistério. Sabe o que isso mostra? Vou dizer novamente para frisar bem. São fortes indícios de uma seita. Fora o fato de tudo ser guiado por supostas revelações ao invés de ser guiado pelo que está na Bíblia. Se baseiam em visões, para não dizer especulação da imaginação, e criam ensinamentos que só mantêm as pessoas mantendo a aparência de religioso, mas o interior não tem nenhuma transformação. Logo essas regras não servem de nada para os que já foram libertos da escravidão do pecado, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses 2.18-23 que diz, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem não mexam? Não prove. Não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos e continua dizendo podem até parecer sábias pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Isso só prova que na CCB a grande maioria dos membros não são convertidos, apenas seguem o que mandam fazer cegamente, sem examinar o que a Bíblia. Deixo aqui minha profunda indignação quanto a este fato. Tudo isso não passa de heresias que só podem ser combatidas com a verdade das Escrituras. 7. Estudo bíblico. Agora sobre o estudo bíblico devo dizer algumas coisas bem básicas, mas que precisam ser lembradas. Na CCB percebe-se por parte daqueles que buscam o conhecimento da verdade do Evangelho que quando passam a falar para outros membros e até para irmãos do ministério, que estão estudando e que seus olhos estão sendo abertos pela palavra da verdade, logo esses outros membros ou irmãos do ministério dizem para tomar cuidado e não se aprofundar no estudo bíblico porque muitos se desviaram da fé. Como se sair da instituição fosse se desviar da fé. Se estão saindo da instituição é porque algo está errado de acordo com as Escrituras. E alguns preferem ir para uma denominação que leve o estudo das Escrituras a sério. E a conclusão que fica é, a CCB parece ser o lugar ideal para hereges pregarem suas mensagens deturpando o Evangelho de Cristo e distorcendo a verdade de Deus. Um povo ignorante e sem conhecimento fica à mercê de líderes que fazem de tudo para ter poder eclesiástico no meio religioso. Isso me lembra muito os fariseus na época de Jesus. Pregam heresias e ainda usam o nome de Deus. Com tudo isso, venho, nestes últimos 4 anos entristecido com o descaso em relação à palavra de Deus. Logo a única maneira de eu se ver livre disso é procurar uma igreja que busca aplicar o ensino bíblico para seus membros. Uma igreja de fato bíblica. Então é isto que estou fazendo, renunciando o cargo de músico da CCB, e de auxiliar de jovens.
E digo que continuarei sendo membro da Igreja de Cristo e não da CCB, se é que me entende. Antes de pensarem que estou saindo por motivo de ter cometido algum pecado de morte como vocês ensinam fora da Bíblia, devo dizer que não são esses os motivos, mas sim por todos os motivos apontados desde o início desta carta. A pergunta que fica é: pode alguém, em sã consciência, após analisar esses fatos, continuar a seguir cegamente os ensinos falsos, distorcidos e heréticos da congregação cristã no Brasil? Deus abençoe pela compreensão e peço que considere cada questão tratada nesta carta. Pois se começar a abrir os olhos com a verdade da palavra, Bíblia, a Igreja passará de fato a ter a direção de Deus. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, os que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amém.